paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui, poder servir meus irmãos através da palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, vou confessar para vocês que quando o pastor Beto nos chamou para ministrar, eu tinha uma palavra que eu estava já preparando, estava no meu coração. Eu pensei, hoje eu vou poder derramar isso que o Senhor tem dado há um tempo para a gente. E a gente tem o costume de estar na sexta-feira de oração, principalmente se a gente vai estar ministrando, porque a gente acredita, como o pastor Beto fala, nós construímos aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos, para onde nós estamos indo. E o ambiente da sexta-feira de oração é esse lugar onde a igreja se junta em oração e o Senhor vai dando uma palavra, o Senhor vai dando uma direção, os louvores vão direcionando e a gente entende que o Senhor está falando por esse tempo. Nós acreditamos que é um movimento profético no ambiente da sala de oração e o profeta é isso que ele faz, o profeta aponta aquilo que ainda não veio. O Luiz Hermínio costuma dizer que o profeta é aquele que está tecendo uma blusa de lã na praia, enquanto está todo mundo na praia curtindo, com roupa de praia, ele está lá tecendo uma roupa de lã e alguém fala, você é louco, o que você está fazendo? E ele fala, não, o tempo vai virar. Eu consigo ver a próxima estação. E esse é o ambiente profético. Então a gente entende que quando a igreja se reúne em oração e adoração, Deus começa a falar, Deus começa a dar direção para onde a igreja está indo. E quando eu estava aqui sexta-feira, na sala de oração, eu saí daqui realmente terrivelmente decepcionado comigo, porque eu falei, e agora? O que eu vou pregar? Porque não tem nada a ver com aquilo que eu estava preparando. E eu fui para casa, tentar preparar uma mensagem, eu fiquei ali no computador, e li a escritura, e li os textos que foram lidos aqui. Falei, o que o senhor quer falar, Senhor? Por que não está funcionando? E falei, Senhor, eu fui dormir sem preparar nada na sexta-feira. A nossa irmã aqui da Libras já me falou assim, me passa um pouco antes ali. Eu falei, irmã, nem sei o que eu vou nem sei o que vai rolar. E eu fui dormir com esse coração assim, um pouco apertado, e tive um sonho durante a noite. E esse sonho, eu até tentei desmistificar ele, pensar que não fosse espiritual, mas eu sonhei que eu estava fugindo de um leão. E eu subia numa árvore, o leão subia na árvore, eu pulava de um galho para outra árvore, ele pulava também, ele ia atrás. E eu fiquei nesse tempo fugindo, e o leão atrás de mim, eu com muito medo dele, muito medo. Eu entrei, até que encontrei tipo uma chácara, estava tendo um evento, alguma coisa, tinha muita gente, eu me misturei no meio do povo e o leão entrou. Quando ele entrou, todo mundo ficou paralisado, com medo, e ele começou a cheirar as pessoas até que ele me encontrou e me reconheceu pelo cheiro. E eu acordei e o Senhor ministrou no meu coração na hora. Eu quero que você fale sobre o medo da santidade. E esse medo da santidade não é simplesmente o medo da santidade de Deus, é um medo do encontro que temos com Deus e a responsabilidade de sermos santos. Irmãos, eu falo isso com muito temor. Porque isso é um dos meus maiores medos, é de ir em um lugar mais profundo de Deus e precisar ter que abrir mão de mais ainda. Porque quando você tem um encontro com Deus, Deus mais tira de você do que te dá. Ele mostra onde estão as suas debilidades, onde estão os seus pecados mais escondidos, aquilo que você nem sabia que você estava fazendo errado. Às vezes ele mexe em lugares onde você está confortável. E por vezes, eu às vezes até fugi desse lugar, Senhor. Mas o Senhor me encurralou, dizendo, filho,
Para você ir mais fundo e mais profundo em mim, você vai precisar ter um encontro com a minha santidade. Porque a santidade, irmãos, não é... Nós precisamos entender o que é santidade. Por muito tempo a gente entendeu que santidade era uma atitude nossa, era uma forma que humanamente eu fazia que atraía a divindade. Ai Deus, olha, eu estou me comportando, estou fazendo o que é certo, agora o Senhor tem que agir ao meu favor. Mas a santidade, ela não vem de mim para o Senhor. A santidade vem do Senhor para mim, muda a minha vida, e aí assim eu começo a fazer, me tornar parecido com Ele. Santidade não é simplesmente a ausência do pecado, mas é caminhar com o santo. Estão conseguindo entender? Santidade não é vã abstinência. Não é só parar de fazer o que é errado, mas é andar com aquele que é santo, para aquele que é santo te tornar parecido com ele. E quanto mais próximo dele, mais santos vamos ser. Só que se aproximar dele é o que nos dá o maior medo. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos longe da santidade deles. Quando se aproximamos dele, nós vamos olhar que falta muito para a gente chegar à altura de varão perfeito. Mas o Senhor, entenda isso, queridos, o Senhor, Ele não está procurando um bando de gente que faz cara de santo, que fala que nem crente, que anda que nem crente. Não, Ele quer alguém sincero que diga: Senhor, eu reconheço as minhas debilidades, eu sei aonde estou pecando, e eu preciso que o Senhor me mostre aonde eu estou errando, para que eu me torne santo como o Senhor é santo. Eu quero ler com vocês Apocalipse, no capítulo 1, e do versículo 4 ao 17. Apocalipse 1, o texto vai dizer assim: peraí, deixa eu ver aqui. Desculpa, é o versículo 8, tá? Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pode seguir. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava até os pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente. E a voz como o som de muitas águas. A mão direita dele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes.
O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Espírito Santo de Deus, nos toca, Senhor, essa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos deixa totalmente vulneráveis a Ti, Senhor. Todo o escudo, Senhor, que nós estamos carregando de incredulidade, todo impedimento, Senhor, nós estamos colocando, Senhor, diante da Sua mensagem e da Sua palavra, Senhor. Nós agora deixamos, Pai. Abrimos o nosso coração, Senhor, para que a Sua mensagem possa nos ferir, Pai. Queremos ser feridos pela Sua palavra hoje, Senhor. Há um ambiente, Senhor, de quebrantamento, Senhor. Há um ambiente de temor, Senhor, neste lugar. Nesses últimos dias o Senhor tem falado, Senhor, sobre santidade, Senhor. É sobre isso que nós queremos, é sobre esse lugar que nós queremos entrar, Pai. Cativa a nossa mente agora a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando eu acordei, o Senhor me lembrou desse texto. João via a santidade de Deus e caía como morto. João via a grandeza de Deus e caía aos pés como morto. Quão terrível são os encontros que esses homens tiveram com Deus. Se você olhar na Escritura, você vai ver vários textos de homens que tiveram encontros com Deus. E esses encontros não foram assim, aleluia, vi Jesus. Não, eram encontros terríveis, onde se abria-se um espelho na frente deles, eles conseguiam observar a sua insignificância, a sua pequenez, a sua sujeira. Encontrar o Senhor, ter um encontro com o Senhor, em primeira instância, não é muito confortável, mas é necessário. A gente às vezes cresceu com um conceito do mover de Deus, apenas aquele mover gostoso, que todo mundo pula, que todo mundo dá risada, que todo mundo fala, uhul, uau. Mas aquele que força os seus joelhos dobrarem e se renderem. Aquele que faz todo o joelho se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Sabe aquele momento que você volta para casa triste dizendo, meu Deus, que ser humano que eu sou. Como eu preciso mudar. Esses encontros, eu vou dizer para vocês, são muito mais transformadores. Então, querido, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esse medo da santidade de Deus. O primeiro encontro, depois da queda que o homem teve com Deus, foi em Gênesis 3:8. Até lá, os encontros de Adão com Deus eram aleluia, né? Deus vinha no jardim, e aí, Senhor, vamos conversar, vamos bater um papo. Olha que gostoso o Senhor estar caminhando no jardim conosco. E o Senhor tem esse momento com a gente, né? De entrar no nosso jardim, de caminhar, falar na intimidade com o nosso coração.
Mas logo quando Adão cai, Adão peca, come do fruto. Vamos lá, ler Gênesis 3. Coloque para nós de 3, 8. 8 ao 10 nós vamos ler ali. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se na presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. Sabe, nós estamos vendo a primeira experiência do homem com Deus depois que o pecado veio ao mundo. E essa primeira experiência do homem é horripilante. Ele morre de medo de Deus. Quantas pessoas você conhece que você tentou trazer para um culto, para uma igreja, e a pessoa parece que tem medo de ir para a igreja? Porque às vezes é uma pessoa boa assim no seu dia a dia, é uma pessoa honesta, mas ela tem um terrível medo de vir para um culto, ou vir numa reunião onde se fala de Deus, ou receber uma oração. Esse medo muitas vezes é justamente isso, é o medo da responsabilidade, da resposta que tem que dar para aquilo. Tem uma irmã, que é uma filhinha na fé nossa, eu lembro que ela queimava por Jesus quando ela encontrou Jesus. Depois de um tempo ela se afastou. E quando a gente tentou trazer ela de volta, ela dizia assim: não, eu preciso de um tempo, eu não estou pronta ainda. Porque ela lembra, ela sabe que ela vai precisar dar uma resposta para o eterno, vai ter que dar uma resposta para aquilo, para a experiência que ela vai ter. E muitas vezes nós estamos aqui, nós temos experiência com Deus, o Senhor se manifesta como se manifestou nos louvores agora, na adoração agora. E nós cantamos, como diz aqui o pastor Ângelo, nós cantamos, nós falamos, nós declaramos palavras que nos colocam num lugar de responsabilidade, mas nós preferimos fazer isso de forma automática, porque se a gente de fato cantar com o coração, a gente vai ter que dar uma resposta para isso. Então é melhor vir aqui só fazer uma canção como se estivesse cantando uma música, uma canção comum, e a gente canta e a gente faz a nossa adoração e diz: ai Deus, fiz a minha parte, agora eu vou para casa, semana que vem a gente se encontra de novo. E a realidade é que o culto não é só esse ambiente. A realidade é que esse momento que nós nos unimos para cultuar a Deus é uma fração daquilo que Deus espera de nós. Porque da mesma maneira que eu digo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu deveria falar quando alguém me fecha no trânsito: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Quando alguém no trabalho abençoado faz algo que te tira do sério, eu ergo as minhas mãos e digo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Quando a pizza queima, quando tem um cliente abençoado. Por quê? Porque é o que Paulo falou. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Acabou para mim. Se de fato eu entendi, se de fato eu declarei de verdade isso precisa ser uma verdade na minha vida. Mas o fato é que temos medo, de fato, de se lançar de coração. Por quê? Porque existe uma responsabilidade de uma resposta. Então Adão encontra Deus e Adão diz: olha, eu me escondi porque eu estava nu. Ou seja, quando Adão peca, quando ele tem um encontro com Deus, ele vê a sua nudez. Vê que ele não é nada. Porque até então, quando ele andava com Deus,
ele era um com o Senhor, ele não tinha problema, não tinha nada a esconder de Deus, mas quando ele peca, agora ele se esconde, ele diz, olha, eu tive medo. Eu quero que você reflita e leve seu pensamento para entender aonde Deus não pode tocar em você. Qual é o cômodo dessa casa, desse quarto que ainda está trancado? Faz um mergulho dentro de você e diz, Senhor, o Senhor pode tocar em tudo, nessa parte aqui o Senhor não mexe, tá? Será que tem que perdoar alguém, irmão? Será que tem que voltar e resolver alguma coisa com alguém que você falou assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Será que você tem que restituir alguma coisa? Será que algumas coisas ficaram para trás quando você não andava com Jesus? Dívidas, literalmente dívidas, contas, pessoas que você deixou de pagar e depois você se converteu e disse, agora Jesus pagou as minhas dívidas. E a gente só finge, não, deixa aí, Deus não está me cobrando. Então nem vou em muito fundo nele, que pode ser que ele me cobre. Eu me lembro uma vez que eu estava queimando por Jesus, orando, uma manhã, com a cara no piso gelado, lágrimas, numa manhã, e preocupado que minha carteira de motorista estava... eu tinha tomado várias multas e tomei uma multa, e a carteira ia perder a carteira. E eu estava orando, falei, Senhor, me dá uma direção para quem eu vou transferir esses pontos. E o Senhor falou assim, eu não estou ouvindo isso. Eu falei, não, Senhor, é que eu trabalho com a carteira de motorista, eu preciso trabalhar com o carro, eu preciso do carro, Deus. E o Senhor falou para mim assim, quem toma multa? Eu falei, fui eu, né, mas... Assume a responsabilidade, cara. Eu falei, mas eu vou ficar sem carteira. Fica sem carteira. Pede carona, chama Uber. O problema é seu, cara. Quer que eu te perdoe por isso? Eu te perdoo. Mas você quer ir mais profundo em mim? É com você. Eu falei, não estou acreditando. Te vem por oração para receber uma benção. Deus nos coloca nesse lugar. Outra vez eu estava orando e tinha um concorrente me caluniando. E falava mal da nossa empresa e tal. E eu não acredito que isso... Pra que fazer isso? Não precisa disso. Até que um cliente começou a falar e perguntar para mim, mas como que é os produtos de vocês? Porque assim, me falaram que vocês usam coisa velha, não sei o quê. Eu falei, foi fulano que falou isso? Foi. Beleza. Aí fui por oração, Senhor, queima esse homem. Olha, se me perguntarem dele também, olha, olho por olho, dente por dente. Aí o Senhor falou assim, você quer ir mais profundo em mim? Então você vai indicar ele agora. Quando tua agenda estiver cheia, o primeiro que você vai indicar vai ser ele. Eu falei, mas não, Senhor, você está de brincadeira comigo. Aí eu comecei a indicar ele. Com raiva, mas indicava. Vai lá, faz com ele. Tá indicando aqui, fala aqui. O Júlio da Home Pizza que indicou. Passou um tempo, ele parou. Pouco tempo. Deu 2, 3 meses. Parou de falar mal da nossa empresa. Começou a jogar cliente na loja dele. E ele falou, como que eu vou continuar falando mal do cara? O cara tá jogando cliente na minha loja. Eu tô falando mal dele, cara. A Bíblia diz assim, se o seu inimigo te caluniar, ore e abençoe ele. Isso amontoará brasas vivas na cabeça. Ou seja, a mente dele vai fritar, irmão. Vai ficar, como pode? Estou fazendo mal para essa pessoa, e essa pessoa faz o bem para mim, como eu posso continuar fazendo mal para ela? Há um lugar na presença de Deus onde todos os argumentos são quebrados. Sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento é quando Deus quebra todos os seus argumentos. Mas Deus, não. Mas olha isso aqui. Mas se eu tenho uma opção aqui, não, você não tem opção.
Mas olha o que essa pessoa fez para mim, então ame, perdoe. E o Senhor vai quebrando os argumentos, quebrando a ponto de você ficar todo quebrantado. É onde você diz, Deus, então me ajuda a fazer a sua vontade. Eu não consigo sozinho, Pai. Quebrantamento é quando não há mais argumentos. Sabe, eu parei de ir para a presença de Deus, cheio de argumentos. A última vez que eu fui orar pela minha cunhada, que estava com depressão, e eu estava correndo para lá, levando ela para o hospital. Às vezes ela queria se matar, me ligava, me ajuda, me leva lá para o hospital. Eu levava ela, e aquilo começou a me incomodar, porque eu largava o meu trabalho, corria para levar ela, e ficava tudo atrasado, e eu falei, Deus, eu vou orar e Deus vai curar essa menina. Cheio de autoridade. Aí fui para a oração, falei, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cure a minha cunhada, em nome de Jesus. O Senhor falou, eu não vou responder a tua oração. Eu falei, por que, Deus? Olha só, olha que oração altruísta, eu estou orando por outra pessoa, não é por mim. Você quer se livrar da responsabilidade de cuidar da tua irmã, cara. Você não quer de fato que ela seja curada, você só não quer a responsabilidade de cuidar da tua irmã. E aquilo me quebrou inteiro, irmão. Sabe quando você é quebrado? Sabe quando você vai querer debater com alguém e você sai assim, meu Deus, achei que eu sabia alguma coisa, não sei nada. Então, queridos, o Senhor vai ter que às vezes quebrar nossos argumentos para nos quebrantar. Então, não espere ser alguém quebrantado, cheio de argumento. O pastor Marcos falou aqui nas semanas passadas, acho que a última ministração dele, sobre as desculpas, as justificativas que nós damos para Deus. Ele diz assim, e quem se justifica não pode ser justificado. Não há quebrantamento se você vem com uma lista de justificativas. Dizer, olha Deus, eu fiz isso por causa disso. Isso aqui, eu só fiz mal para aquela pessoa, porque também ela fez mal para mim primeiro. Eu só bati de volta porque ela me bateu primeiro. Eu só estou com raiva dela porque ela me ofendeu. Eu não fiz nada. Eu estou no... Então, essa lista de justificativa tem que ser amassada e jogada fora, porque quem nos justifica é o Senhor. Amém? Não queira fazer justiça. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. O trapo de imundícia, para alguém que não sabe, era um meio que as mulheres usavam como absorvente na época. Então imagina uma estopa suja de sangue impuro. Imagina naquela época, a mulher estando nos dias de menstruação já era considerada impura. Imagina uma estopa cheia de sangue. O que era aquilo? Essa expressão que Isaías está usando para dizer sobre a nossa justiça, sobre aquilo que consideramos justo e certo, sobre aquilo que queremos fazer para Deus, achando que Deus vai ter que nos dar uma resposta, colocando Deus na parede, dizendo, olha Deus, eu fiz o que é certo, agora o Senhor tem que me abençoar. E ele vai dizer assim, a justiça de vocês é como um trapo de imundícia. Ou seja, um pano encharcado de um sangue impuro. Daí chega Jesus, vai para a cruz e derrama um sangue puro, sem pecado, sem mácula. E o Senhor vai dizer, olha, a justiça que eu quero que vocês tenham é a justiça de Deus. Uma justiça pura, sem estar contaminado pelas suas tendências, pelos seus traumas, pelas suas vontades. Quer ver? Vou dar um exemplo bem fácil para você entender o que é a justiça humana. Vocês acham que alguém que roubou precisa ir preso? E quando é seu filho? Você acha que a prisão tem que ser firme com quem está cometendo um crime? Sim, mas quando é o seu filho? Não, mas daí a gente vai pagar um advogado, vamos ver um jeito melhor para tirar ele, porque é meu filho. É muito fácil, a gente tem uma facilidade, entrou um escândalo na internet, eu vou comentar. Esses da igreja está tudo errado, em pecado. E o Senhor fala assim, não, você viu que você faz a mesma coisa? Não, eu não.
Porque a gente tem uma facilidade, se nós tivéssemos essa facilidade de trabalhar com o pecado dos outros, como a gente trabalha com o nosso, nossa, nós seria muito santo, irmão. Se nós julgássemos a imoralidade do mundo da mesma maneira que julgamos a nossa, se nós lutássemos para ser santo como a gente quer que os outros sejam santos, irmão, nós estaríamos muito perto de Deus, irmão. Irmão, então eu coloquei aqui, quando Deus nos encontra, Ele vai requerer de nós um coração completo. Alguém lembra da história do jovem rico? O jovem rico tem um encontro com Jesus e ele fala assim: Deus, veja aqui as minhas qualidades. Eu faço tudo certinho. Eu falo assim: o que eu posso fazer para herdar o reino? Ele falou: o que você está fazendo? Olha, eu honro meu pai e minha mãe, sou um bom dizimista, frequento o templo. Eu faço tudo o que a lei diz, desde criança. Daí o Senhor falou assim: ótimo, eu preciso só do seu coração completo. Vai e vende o que você tem agora e me segue. Você me ama mesmo? Eu acho que o jovem pensou: por que eu fui ter um encontro com ele, meu Deus do céu? Eu estava me sentindo tão bem, tão espiritual, antes de encontrar ele. Estava tudo certo com Deus até ali. Agora eu saí com uma culpa. Meu Deus, diz que ele saiu triste. Você dizendo assim: eu não consigo entregar tudo. Eu estou falando desse medo de encontrar Deus e Deus dizer assim: agora eu quero o que você tem de mais precioso. Não, Deus, o que eu tenho de mais precioso não. Porque isso vai revelar, queridos, onde estão os ídolos do nosso coração. A presença dele revela os ídolos do nosso coração. Quando temos um encontro com Jesus, caímos como morto, como João, irmãos. Porque algo em nós vai morrer, não tem como. Quando você vê a história do povo de Israel que tentou, mandando Moisés para ir lá para adorar, Deus falou assim: eu quero falar com todos vocês, venham aqui. Não, vai Moisés, vai você. Porque nós temos medo de morrer. Sabe? E para ser uma nova criatura, para nascer de novo, vai ter que morrer, irmão. Enquanto tiver um ídolo no nosso coração ainda, tomando um lugar no nosso coração, nós não podemos dizer, como Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque nós precisamos ser crucificados na morte dele. Quando temos um encontro com Deus, nós olhamos para a nossa sujeira. A parábola da dracma vai dizer que essa mulher, quando ela perde essa moeda, esse valor, ela começa a procurar. Então ela acende a luz. E o que ela encontra? A dracma? Não. Ela encontra a sujeira, queridos. A primeira coisa que ela encontra não é a moeda, ela encontra o que está encobrindo ela. Sabe, Deus tem algo depositado sobre mim, sobre você, sobre nós. Mas às vezes está oculto por conta da sujeira, mas nós não queremos acender a luz. Porque enquanto a luz estiver apagada, está tudo bem. Eu não encontrei o valor precioso que Deus tem em mim, mas também não vi a sujeira, então vamos seguir assim. Estão me entendendo? Então vivemos uma vida médio, a palavra medíocre vem de médio, então vivemos uma vida medíocre em Deus. O que é ser medíocre? Eu não ando profundo, mas também assim, não estou vendo meus pecados, então está tudo bem. É a famosa bênção da ignorância, já que eu não estou vendo, então está tudo bem. O que os olhos não veem, o coração não sente.
Então estamos aqui, Deus, quero viver algo excelente em Ti, mas não mexe nas minhas coisas. Não mexe na minha carteira. Não mexe nos meus relacionamentos. Não mexe nas minhas amizades. Não mexe. Eu só vou até aqui, porque aqui é seguro. A Bíblia diz que Isaías capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e o seu cetro cobria todo o templo. A orla da sua veste cobria todo o templo. E havia serafins em cima dele. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, as asas, né? Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas asas voavam. E eles clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Naquele ambiente que Isaías estava olhando, vendo a grandeza de Deus, a santidade de Deus, vendo os anjos declarando um para os outros, dizendo: olha, ele é santo. E o outro anjo dizendo: ele é santo, ele é santo. Eles diziam um para os outros, eles não diziam para Deus, eles diziam para os outros. Como se estivessem conversando entre eles, dizendo: olha a santidade dele, olha como ele é santo. E ele vê tudo aquilo, e quando ele olha, ele não diz uau. Ele não diz labassura, cantarabassura, andarabá. Ele não sai rodando, ele diz: ai de mim! Ai de mim que tenho lábios impuros! Ai de mim que sou um pecador! Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que encontro terrível! Ele não conseguiu ver a projeção de quem ele seria um grande profeta no futuro. Ele não conseguiu ver as bênçãos que Deus derramaria para ele. A única coisa que ele conseguiu enxergar foi um espelho mostrando a sua pequenez, o seu pecado, a sua incapacidade. Mas quando ele reconhece, a Bíblia diz que vem um anjo com uma brasa viva e toca os lábios dele. E diz: o teu pecado está expirado, meu filho. Não precisa ter medo, não precisa ter medo de mim. Se eu estou revelando o que está dentro de você, é para curar você. Não é para arruinar você. Não é para te colocar longe de mim, é de fato para se aproximar. Porque Ele é santo, irmãos. Ele é santo. Ele é incompatível com o pecado. Ele primeiro precisa nos tocar, nos limpar, para nos trazer para perto. Por isso que, depois disso, Isaías vai dizer assim: olha, o Senhor vai dizer assim: e agora? Quem irá por nós? Quem nós podemos enviar na missão? Qual é o melhor lábio para profetizar? Isaías, entendendo que agora os seus lábios estão purificados, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele já tocou nos meus lábios. Os mesmos lábios que eram impuros agora são um dos maiores profetas messiânicos da Escritura. Quando temos um encontro com Ele, mesmo sendo exemplo de santidade, ainda nos vemos como o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vai dizer isso: olha, dos pecadores eu sou o principal. Mas Paulo, Paulo, quem sou eu então? É que Paulo não conseguia olhar para o pecado das outras pessoas mais. Ele olhava para ele. Por que eu sou o pior? Porque eu só vejo eu. Quando eu estou diante dele, eu não fico vendo o defeito dos meus irmãos, eu vejo o meu. E vendo o meu, eu sou o pior. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Eu posso dizer isso para vocês. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas eu sei quem eu sou. E eu sou o pior que eu conheço.
Quando temos um encontro com Deus, saímos marcados por Ele. Sabe, Jacó, quando tem um encontro com o Senhor, uma teofania, aparece um anjo do Senhor. Teofania é quando Deus se manifesta de uma forma angelical ou de uma forma de uma criatura, e Deus vem, mas é Deus. E ele está ali com Jacó, e Jacó faz aquela lutinha, né? Alguém já até que falou que é como uma lutinha de um pai que luta com o filho, que não quer machucar o filho. E ele segura o anjo, não, eu quero que você me abençoe, não vai. A Bíblia diz que o Senhor toca na coxa dele. E Jacó nunca mais anda normal agora. Jacó tem uma marca. Sabe, queridos, quando um motoqueiro ou um pedestre é atropelado por um caminhão, nunca mais ele é o mesmo. E eu vou dizer para vocês, Deus é bem maior que um caminhão. Deus é muito maior que um caminhão. Se Ele te tocar hoje, você nunca mais vai ser o mesmo. Se você se deixar ser vulnerável, se você deixar ser tocado hoje, você nunca mais vai ser o mesmo, querido. Hoje é dia de sair daqui, ir para o quarto orar e dizer, Senhor, oh meu Pai. Quanto tempo eu perdi, Senhor, tentando me justificar, tentando mostrar para os outros uma falsa santidade, Senhor. Oh meu Pai. Mas em Ti habita a plenitude da santidade, eu preciso Te acessar para de fato ser santo. Por isso que Davi vai dizer assim, olha, Senhor, se o Senhor aceitaria o holocausto, se o Senhor aceitaria qualquer coisa, mas eu sei, Senhor, o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. O que o Senhor quer são pessoas de verdade, Senhor. Não é o ritual que a gente faz no domingo aqui, não é isso, não é sobre isso, Senhor. Mas é um coração entregue, verdadeiro, Senhor. Porque o que fizemos aqui, queridos, se não for com o coração quebrantado, contrito, não tem valia de nada, irmãos. Foi só mais um ritual, mais um dia, mais um culto, mais uma noite, mais uma manhã. Se o nosso coração não estiver de verdade naquilo que nós fazemos, queridos, é só mais uma religião, como qualquer outra religião. E eu me lembro que eu fugia daquele leão no sonho, e ele corria atrás de mim, eu fugia, ele ia atrás de mim, ele não me deixava escapar. E eu tentei me esconder no meio de uma multidão, e ele me encontrou. Como se dissesse, olha, não adianta fugir, não adianta. Eu vou te encontrar, não adianta. Eu preciso te levar nesse lugar mais profundo. Salmos 139, 7. Coloca para nós a frente ali, Salmos 139, 7. Para onde eu poderei escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão me guiará e Tua mão direita me sustentará. Como podemos se ausentar dele, queridos? Não tem como. Uma vez que se entregamos a ele, ele tornou nosso Pai agora. E o Senhor Jesus diz assim, Pai, aqueles que o Senhor me desse a mim,
esses jamais eu lançarei fora. Eu vou lutar até o último por eles. Eu vou dizer para você, é mais difícil você fugir da presença de Deus do que você pensa. Sabe, alguém que negou Deus é aquele que rejeitou todas as oportunidades que Deus deu a ele. Porque todo dia a misericórdia dele se renova. Ah, mas eu pequei, mas eu tenho mantido o pecado. Mas Senhor, eu fui um tolo, não tem problema, eu tenho sabedoria para você. Mas Senhor, eu abandonei, mas tudo bem, eu te restauro e você resgata. Não tem para onde fugir, queridos. Não tem argumento que criamos, não tem nada. Ser quebrantado é ter os argumentos quebrados, destruídos. Não tem argumentação diante de Deus, irmão. Ele falou, está falado. Ele falou que tem que perdoar, tem que perdoar. Ele falou que tem que amar, tem que amar. Ah, mas ele não merece ser amado, você também não merece, ninguém merece. O Pai mandou, está falado. Se está na Escritura, o Senhor está direcionando, irmão, não tem argumento. Eu não consigo, eu te dou força. Eu não tenho palavras, eu coloco palavras na sua boca. Eu não tenho como ir, eu te levo. Não tem. Eu não tenho recurso, está cheio de gente sem recurso na Bíblia que fez algo extraordinário. Não tem desculpas, não tem. Nós não acessamos o profundo de Deus porque não queremos, essa é a verdade. Temos medo da santidade de Deus. Medo da santidade de Deus. Medo que os olhos como chama de fogo dele. Olhar para nós. É esse olhar que João viu. E a gente pensa num olho pegando fogo. Mas o que João está tentando expressar, ele diz, olha, quando eu olhei para ele, é como se me incendiasse. O olhar dele é como se me incendiasse. Você imagina João tentando descrever um indescritível. Paulo, quando ele acessa, a Bíblia diz que ele vai ao terceiro céu, ele volta e diz, olha, eu vi coisas que não tem como dizer que eu vi. Não tem palavras, não tem expressões humanas para explicar o que eu vi diante dos meus olhos. Era tão grande, a grandeza era tanta, a santidade era tanta, que não há palavras no vocabulário humano para explicar aquilo que eu vi. É isso que João tenta fazer aqui em Apocalipse. Ele traz figuras de linguagem, tentando expressar quem ele viu, mas de fato, nós precisamos acessá-lo para a gente conhecê-lo. Nós precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Eu não estou dizendo para você criar o seu Deus pessoal, eu estou falando para você ter um encontro pessoal com o Deus coletivo. Aleluia. Não tem mais como fugir de Deus, irmãos. Não tem como cantar aqui dizendo, Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, me leva a um lugar mais profundo. Não tem como cantar isso da boca para fora mais, irmãos. Chega, acabou. Porque se você quer ficar fazendo da boca para fora, qualquer religião faz, irmão. Aqui é coração contrito, aqui é quebrantamento. Então, como eu disse, sabe por que nós não acessamos lugares mais profundos em Deus? É porque temos medo que Ele toque naquilo que está quietinho. Que Ele agite as águas. É por isso. Sabe por que nós não acessamos? Nós temos medo que Ele acenda a luz e mostre a sujeira. É por isso. Se Ele acender a luz e mostrar a sujeira, acabou nosso conforto. Vai ter que limpar a sujeira. Precisamos perder o medo de renunciar os prazeres desse mundo. Medo de perder privilégios.
É que nem aquele pessoa que tem lá um benefício por invalidez, de alguém diz assim, eu posso orar por você para que você seja curado? Ele pensa assim no benefício, pensa na cura, ele pensa assim, cara, deixa eu fazer uma conta aqui, peraí. Se eu ser curado, eu vou ter que trabalhar, eu vou se beneficiar. Tá bom esse benefício aqui? O que é uma invalidez? O benefício que eu recebo. E ele faz uma conta, ele vê, não, meu irmão, tá bênção, ora para aumentar minha aposentadoria. Nós estamos orando, irmãos. Nós estamos orando para Deus abençoar uma vida que Ele quer tirar da gente. Nós estamos orando muitas vezes para Deus abençoar coisas que estão nos afastando dEle. Nós temos medo de ir mais profundo em Deus, irmãos, porque às vezes vão ter que abrir mão de coisas que são às vezes lícitas, que nós temos direito. Coisa que qualquer um falaria, não precisa fazer isso não, cara. Isso aqui é teu direito. Isso é teu benefício. Não precisa abrir mão, não. Porque se a gente acessar Deus e Deus falar assim, eu quero ver onde está teu coração. Você, Deus, faz isso comigo não. Eu não quero mexer com essas coisas. Tá tão bom assim. Nós temos medo de acessar o profundo de Deus, porque temos medo que Ele exponha nossas debilidades. Eu sou bom em tudo, né? Mas quando eu acesso Deus, eu falo assim, é mesmo? Será que você é um bom pai como você pensa que é? Eu me lembro uma época que eu achava assim que eu era o cara mais generoso da igreja. Eu falei assim, se não for eu aqui, essa igreja aqui, olha, nem... a igreja fecha, se não é a minha... E o Senhor olhou para mim e falou assim, olha, para o que você ganha, você é avarento. Eu falei, nossa Deus, você é muito avarento. Eu falei, a única coisa que eu achei que era bom, agora o Senhor disse que eu sou ruim. Eu também não quero mais conversar com o Senhor. Toda vez que eu vou conversar com o Senhor expõe um negócio meu aqui. Eu fui orar para minha empresa, o Senhor falou assim, vai regularizar a tua empresa, rapaz. Pagar imposto direito. Quer que eu abençoe, quer cresça? Nem está emitindo nota fiscal aí. Quer que eu abençoe? Senhor, abençoa a minha empresa para que ela cresça. Está pedindo para abençoar alguém que está sonegando imposto? É isso que você está pedindo para mim? É, as coisinhas, né, irmão? As raposinhas. Cantar de Salomão vai dizer, cuidado com as raposas e as raposinhas. Fala das raposas que são uma grande ameaça para a vinha, mas tem as raposinhas que entram nas frestas das cercas, dos espacinhos, vem por baixo e come toda a plantação. Você pensa assim, nossa, estou livre de qualquer problema, porque eu tenho dizimado, tenho espantado Satanás da minha casa. Aí Deus fala assim, mas você tem sido desonesto. Então temos medo desse lugar, onde Deus vai expor essas coisinhas pequeninas, né? Que parecem pequeninas para a gente. Precisamos estar, irmãos, vulneráveis a Ele. Eu acho que talvez essa seja o espírito da mensagem, vulnerabilidade. Sem defesas, sem muros de proteção, sem argumentos, sem desculpas, como o pastor Marcos falou aqui. Acabou, irmão. Acabou as desculpas, irmão. Eu quero ler com vocês Salmos 24, 3.
Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar, no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Sabe o que está falando? Quem subirá ao monte? Você pegar o texto, o verbo ali, subirá, subir, o texto vai dizer no original, quem vai acessar um lugar, quem vai ser exaltado a um lugar, quem vai ser colocado em um lugar. O texto está dizendo, você quer ir mais alto, quer ir mais próximo ao Senhor, mas você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto para dizer assim, Senhor, vamos lá então, é mãos limpas, coração puro? Eu tenho que renunciar aos ídolos do meu coração? Eu tenho que parar de jurar falsamente? Dizer, Senhor, dessa vez, agora, a partir desse culto aqui eu vou mudar. Quem subirá e quem permanecerá? Essa é a pergunta também. Não é só quem subirá, mas quem permanecerá no monte. Porque existe uma atitude de fé que a gente sobe, mas tem uma atitude, uma perseverança em fé que a gente permanece. Pedro, quando tem uma atitude de sair do barco e de andar até Jesus, ele diz, Jesus, eu voltei. Olha a fé de Pedro. Mas quando ele começa a caminhar, ele vê que o negócio não é assim. Começa a vir umas ondas, começa a vir um vento, ele começa a ficar com medo e afunda. O Senhor toma pela mão e diz, homem de pouca fé. Mas Jesus não está repreendendo a fé de Pedro de ter saído do barco, mas ele está dizendo que a fé dele não foi suficiente para ele permanecer caminhando. Então não é hoje dizer, Senhor, eu vou subir o seu monte, mãos limpas, coração puro, mas quem permanecerá? Fazer disso um estilo de vida. A santidade tem que ser um estilo de vida, não é um dia que eu choro e digo, Senhor, eu quero... Não. Eu preciso virar um estilo de vida para mim. Mãos limpas e coração puro não é apenas uma atitude, é um estilo de vida. E quem pode nos tornar limpo e puro? É só alguém limpo e puro. É só alguém que toca no leproso e não fica leproso. Alguém que toca na mulher do fluxo de sangue e não se torna impuro. Deus não vai te matar. Quer dizer, talvez Ele mate, mas mate seu eu. Mas Deus não vai te expurgar da sua presença se você for até Ele, queridos. Ele só vai revelar realmente quem você é. Amém? Se coloca de pé, por favor. Irmão, não desiste de vir na igreja, não. Eu sei que as palavras ultimamente estão bem... Só pancada, né? Mas é o que Deus está falando. E se o Senhor está falando através da igreja dele, não é por meio de mim, não é por meio dos irmãos, é o Senhor que está falando. Sabe assim, nosso Senhor Jesus, Ele não teve medo de abandonar a sua glória. Jesus não teve medo de abandonar a sua glória. Era direito dele, ele é filho. Ele abriu mão daquilo que ele tinha de direito, que era viver na glória com o Pai. Ele não teve medo, irmãos. Então, ele não teve medo de encarnar a natureza humana. Ele não teve medo, irmãos. Por amor a nós.
Ele enfrentou o extremo sofrimento, foi açoitado de forma violenta. Ele escolheu a isso. A Bíblia diz que ele diz assim, olha, se eu quiser, eu acabo com essa palhaçada agora. Eu estou aqui porque eu quero. E é isso que o Senhor quer uma voluntariedade nossa. Ele não quer nos arrastar para esse lugar, Ele quer que a gente diga, Senhor, eu quero ir à Tua presença e me tornar alguém santo. Não fique esperando, eu vou ficar assim porque se Deus quiser me transformar, Ele vai. Não. Deus espera um coração voluntário que diz assim, Senhor, eis-me aqui, me transforma. E Ele se tornou vulnerável e a si mesmo se humilhou. Por que você está colocando defesas? Por que você está se protegendo de Deus, se Ele mesmo, sendo Deus, se tornou vulnerável a nós? Se tornou carne como nós. Ele se colocou no lugar que poderia ser ferido, magoado, machucado, ofendido. Ele se colocou nesse lugar. E você está se escondendo dele como Adão se escondia. Você está se escondendo dele. Com medo de cair como morto, como João caiu. Como o povo de Israel se escondendo, vai líder, vai na nossa frente, prepara tudo. Traz mastigado para nós. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Pai Santo, querido, em nome de Jesus. Nós queremos nos desarmar, Pai. Colocando diante de Ti, aos Seus pés, todos os escudos, todo o sistema de defesa que nós criamos, Pai, para nos proteger da Tua glória, para nos proteger da Sua santidade. De fato temos medo, Senhor, porque entrar na Tua presença vai requerer muito de nós, Pai, mas chegou o tempo que não dá mais para se esconder de Ti, Pai. Chegou o tempo que não dá mais para fugir de Ti, Senhor. O Senhor nos alcança. E não tem por que ter medo disso, Senhor, porque a Bíblia diz que nada nos separará do Teu amor. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem comprimento, nem nada que está no céu, na terra, debaixo da terra. Nada, Senhor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem para que ter medo, Senhor. As nossas fraquezas, as nossas debilidades, nossos pecados não vão nos afastar de Ti, mas vão ser revelados para serem purificados e curados, Pai. Então nos permita entrar nesse lugar, Senhor, nos permita. Nos dá coragem, Senhor, para Te acessar nesses dias. Que seja uma semana, Senhor, de uma busca intensa por Ti. Uma semana, Senhor, de uma busca intensa, Pai. Onde os frutos vão aparecer, Senhor. Onde haverá confissão de pecado. Onde haverá confissão, Senhor, das suas fraquezas, debilidades. Onde as pessoas vão procurar uma outra e pedir perdão e se perdoar. Vão procurar, Senhor, pessoas que elas lesaram e vão pagar as dívidas. Sim, sim, meu Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um fruto do encontro contigo, Senhor. Se o Senhor nos tocar, nós nunca mais seremos os mesmos, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém.